escrever lá: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Outra coisa, quando fala anjo aqui, não é o anjo. A palavra no grego aqui é mensageiro, então deve ser o líder da igreja, tá? Então, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi: o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Isso aqui está relacionado ao livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 22, que tinha o mordomo da casa de Davi. A porta aqui significa entrada e saída, ou seja, seletividade. Então, Jesus está falando que ele tem a porta da chave de Davi. E se vocês lembrarem, lá em Samuel, quando o profeta Natã dá uma profecia para Davi que jamais faltará herdeiro no trono dele, se referindo a Jesus Cristo, né? Que ele é chamado filho de Davi. Então Jesus é que tem a seletividade da entrada e da saída. E ele está falando a essa igreja que o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. E ele vai falar para essa igreja no verso 8: sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Lembrando, o contexto do Apocalipse é o contexto de perseguição governamental do Império Romano e perseguição judaica. A igreja está sofrendo perseguição aqui também. Os judeus, até o final do primeiro século, eles ainda permaneciam, os judeus cristãos convertidos, ainda permaneciam nas sinagogas, não tinha templos, né? Então eles começaram a ser expulsos das sinagogas. Por quê? Porque eles eram livres, muitas vezes, do Império Romano, porque os judeus tinham o induto de fazer o culto deles dado pelo Império Romano. Então os judeus começaram a expulsar os cristãos. E aí veio a perseguição. E essa perseguição vai ser muito grande. Então tem essa perseguição do Império Romano, a perseguição judaica, e é uma igreja sofredora. Então Jesus está dando a palavra de que é a única igreja, essa daqui e Esmirna, as únicas duas, que não tem uma repreensão de Cristo. São igrejas que só têm elogios. E é muito interessante porque eu já preguei um sermão falando sobre quem inventou o elogio. E quem inventou o elogio foi Deus. Desde lá do Antigo Testamento, Deus elogia pessoas e fala, vai chegando, elogia Davi, elogia Noé, elogia Abraão, e vai chegando lá na Revelação capítulo 3 de Mateus, quando desce o Espírito Santo no batismo de Cristo. O Espírito Santo desce, que é a prova da Trindade: o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, e o Pai do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho muito prazer. Então o Pai, o ápice do elogio é para o próprio Filho, né? Muitas vezes nós temos a tendência de criticar. A crítica é bem-vinda, porque nós precisamos de correção, mas nós precisamos também de alguém que fale que a gente está fazendo coisa certa. E Jesus está falando isso para essa igreja: abrir a porta para você, uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, ao contrário de Laodiceia, era uma igreja que tinha dificuldades, talvez até dificuldades financeiras, mas é uma igreja fidelíssima, uma igreja que estava aos pés do Senhor. Diz aqui: mas ainda assim obedeceu, mesmo com pouca força, a minha palavra, e não negou meu nome. Lembre-se, aqui não era como nós temos hoje no Brasil. Você pode ir ao culto, ir, sair, voltar. Quem se declarasse cristão era morto, era perseguido até a morte. Veja: obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui eu quero só terminar falando do que Cristo diz, da esperança, da vida eterna. Veja, uma igreja perseguida, uma igreja em dificuldades, uma igreja com pouca força, mas que tinha o que? A promessa de vida eterna. A promessa para o cristão não morre no túmulo.
promessa para o cristão tem o que? Como ele diz aqui, a Nova Jerusalém, a cidade do Senhor, a cidade perfeita, que vai além em morte. E a Bíblia diz no capítulo 15, o apóstolo Paulo falando, que nós, os cristãos, teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Assim como Jesus ressuscitou, e diz lá que é a primícia dos que dormem, veja, em toda a Bíblia, Jesus ressuscitou pessoas, mas eles morreram depois. Jesus foi o primeiro que ressuscita e não vai morrer. E ele promete isso para os cristãos. Então a igreja que está sofrendo recebe a promessa: não deixem de perseverar, porque se você for morto, eu vou ressuscitar você. Você vai ter um corpo semelhante ao meu. E você vai viver numa cidade perfeita, chamada Nova Jerusalém. E ele diz para essa igreja que escreverá nela, na vida de cada cristão, escreverei nele o meu novo nome. Então o nome de Cristo vai estar sobre a igreja dele. É assim como Cristo passou pelas dificuldades, a igreja vai passar, mas depois a igreja vai receber também, assim como Jesus, um corpo incorruptível, um corpo eterno. Essa é a promessa para a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia vem de quê? Do amor à amizade. Essa cidade foi fundada por Ítalo Filadélfio, que era irmão de Eumenes, que era rei de Pérgamo. Então, ele recebeu esse nome pelo amor que ele tinha pelo seu irmão mais velho. E aqui Jesus está mostrando o amor que ele tem pela sua igreja. Que nós possamos lembrar disso. Não vamos esquecer que um dia nós vamos ter que nos encontrar com Jesus. E ele quer que nós tenhamos o quê? O nome dele. Esse é o desejo dele. Agora, para ter o nome dele, nós temos que servi-lo, segui-lo. Como essa igreja que passou a dificuldade para ter a sua vida com o Senhor, a sua fidelidade com o Senhor, esse amor de Deus sobre nós, que nós também possamos lembrar. Tudo aqui vai passar. Um dia desse eu tinha 14 anos, já vou fazer 50. Daqui a pouco eu estou com 80, se eu chegar lá, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o dia de amanhã, né? Mas o que eu tenho que saber é que se Deus me chamar hoje, eu tenho que estar com essa certeza da salvação em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então, que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, de todos nós. Estamos aqui, das nossas famílias. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua promessa. Podemos passar por dificuldades, por lutas, por doenças, perda de entes queridos, perda de muitas coisas, talvez como esses cristãos do primeiro século que perderam, Senhor, a sua casa, perderam o seu serviço, porque falavam que eram do Senhor. Talvez não passemos por isso, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não adoremos outro Deus, que não andemos em outro caminho, e que o Senhor possa elogiar também a nós pela tua misericórdia de termos perseverado no teu caminho. Que a tua graça, que é melhor do que a vida, esteja nos iluminando e nos abençoando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.